Tem alguém por aí? Galera. Cadê todo mundo? Fala, Francisco. Boa noite. Boa noite, Rudim, Tessé-Trion. Achei que hoje não via ninguém. Perto do Natal. Já tava esperando que eu ficaria aqui falando sozinha a noite toda. Aliás, durante a aula. Pois é, gente. Passou rápido, né? Já é Natal. Acabou 2017. Tá tudo certo aí? Deu um piripaque aqui. Estão me ouvindo bem? Vendo bem? Boa noite, Murici. Aí sim, valeu, galera, pela consideração. E hoje tem home game, hein? Marsilva, boa noite. Hoje vai ser nosso home game de encerramento. Home game de comemoração aí do fim de ano. Como eu combinei com vocês a semana passada, para quem tava aqui, tá? O torneio eu já criei. Eu não fiz um torneio muito demorado, porque tem gente, apesar de ser fim de ano, tem gente que trabalha amanhã, né? Então, para não ficar, não sei quantas pessoas vai dar, eu não divulguei. Só comentei na aula e como eu coloco no YouTube, talvez algumas pessoas tenham visto lá. Mas dificilmente alguém assiste aqueles vídeos até o final, né, gente? É 1 hora. Normalmente a galera começa a assistir e não termina, enfim. Então, não sei quem assistiu, mas eu não divulguei nas minhas redes. Então, só quem assiste mesmo a aula sabe do torneio. Deixa eu abrir aqui, eu vou ver quantas pessoas tem. Ah, por enquanto, ó, comigo tem 11 pessoas só. Então tá de boa, né? Mas é legal que tenha mais gente, porque a premiação é pra mesa final toda, né? Então, senão fica muito fácil ganhar, né? Ganhar uma graninha aí. Ah, o Benifler tá falando. Então, tô querendo entrar no clube desse home game. Preciso entrar no clube? Tô tentando e não tá dando. Beleza, galera. Vou passar de novo aqui, ó. É meu home game, não tem nada a ver com a IntelliPoker, pra quem não sabe, tá? Esse home game eu que criei, e a organização do torneio, a premiação, é tudo por minha conta, tá? É isso aí, não é uma super mega premiação, é mais pra gente brincar, eu vi que tem gente nova, né? Não lembro de alguns nicks aí. Então, como funciona? A gente de vez em quando faz um home game só pra galera que assiste a aula, pra gente se divertir. E eu jogo também. Hoje, caramba, tem um carro fazendo muito barulho aqui. Hoje, a premiação pra mesa final é de $20. E a gente divide aí a premiação pros 9 finalistas, tá? Lembrando que, galera, quem for jogar, não deixa sit out, tá? A ideia do home game é a gente jogar, se divertir. Tem bounty sim, é $4 pra quem me derrubar. Mas eu vou cravar, então de boa. Se tiver algum problema aí, vocês falam, tá? Vou deixar aberto aqui pra ir autorizando quem pedir solicitação. Já 2 pessoas pediram aqui, eu já autorizei. E aí vocês se registram no torneio. Começa às 8h15, tá bom? Oi, Cida, boa noite. Apareceu. Eu vi o Beer Sommelier tinha falado para fazer uma review sua e tal. Eu cheguei a te mandar mensagem, não sei se você viu lá no fórum. Daí a gente acabou pegando uma do Duartezinho, porque tava em cima da hora e você não respondeu e tal, não consegui falar com você. Mas depois a gente vê algum esquema de... A galera gostou do review, da dinâmica e tal, depois mais pra frente a gente pode fazer também. De outras pessoas, inclusive, porque o Duartezinho mandou Na verdade, nem torneio, é um City. E
eu acho legal fazer review de vocês, né? Da galera que joga, do nosso dia a dia. Não adianta pegar um torneio aqui que a gente nem joga, fazer review do Big 109, sabe? Eu acho que é interessante a gente fazer review e comentar as jogadas que a gente encontra diariamente, né? As nossas dificuldades, enfim, nossa linha de raciocínio. Tá bom, galera? Bom, o Priscila falou, ui, eu tô rico. Não, é como eu falei, o lance do home game é pra gente se divertir e ainda ter uma graninha pra gente ganhar, sei lá, concorrer e tal, né? Então, dinheiro nunca é demais. Boa noite, Gabi, galera que tá chegando agora, Jonan, Fernandes, Robel, Danilo, boa noite aí, Roger, Paulo. Ai, sim, gostei. Legal, bastante gente, achei que não viria tudo isso perto do Natal, né? Mas beleza, então. Ó, galera, aqui eu tava dando uma olhada no review do Duartezinho. Na verdade, aqui já é mesa final, tá? Tem algumas mãos. Eu vou passar algumas rapidinho para dar tempo de a gente terminar hoje, porque a ideia é próxima semana a gente pegar umas mãos lá do fórum e comentar, tá? Inclusive hoje, se tiver alguma mão interessante de vocês no home game, se vocês quiserem comentar, coloca lá no chat, no fórum, tá? E outra coisa também, eu tive um pouco de dificuldade da outra vez para pegar algumas mãos interessantes, porque muita gente só coloca a mão lá, não coloca informação nenhuma, e alguns de vocês me falaram que é para bater algumas metas lá do desafio e tal. Pô, já que você tá indo lá, colocando colocando a mão pra gente comentar e tal, meu, coloca, não custa nada colocar qual torneio qual foi sua percepção dos vilões e tal, né? A Cida tá falando em relação pra eu jogar o The League com a gente, pra dar uma força. Então, Cida, o que acontece é o seguinte, na verdade, eu até não cheguei a comentar lá no fórum justamente por isso, tava vendo como ia fazer, cheguei a conversar com a galera da Intel também sobre isso, tá? O que acontece é o seguinte, eu voltei a estudar, tô fazendo faculdade, tô fazendo um monte de curso, e eu não posso me comprometer a jogar os torneios da Liga, porque eu acredito que eu não vá conseguir jogar os torneios da Liga todos, para poder de fato concorrer e entender como funciona. Eu ainda estou pensando como fazer em relação a isso. De repente até trocar ideia com vocês mesmos que jogam diariamente, né? Eu não sei como funciona, mas eu sei que são vários torneios e eu não tenho essa disponibilidade de tempo para jogar todos, até porque eu não tô grindando mais, né? Antes eu jogava praticamente todos os dias, hoje eu tô jogando bem menos devido a essas outras atividades que eu tenho inserido no meu dia a dia. Então eu pensei muito em o que fazer e não tenho como me comprometer com vocês a fazer algo que eu acredito que eu não vá conseguir entregar. Então, por isso, eu não joguei, enfim, não respondi lá, ainda estava conversando com o pessoal para ver como a gente ia fazer. Mas a galera da Intel já está ciente da necessidade de vocês em relação a isso, que vocês pediram lá, né? Eu vi o tópico, eu li, conversei com o Tempo Livre, conversei com a galera da Intel e a gente está pensando como solucionar essa questão de vocês sim, não se preocupem. A gente está pensando em como fazer. Eu mesmo, particularmente, não tenho como me comprometer mesmo, porque eu tenho outros compromissos nos horários do torneio, inclusive, são vários, né? Você tá... o que mais? Modalidades novamente do home game. Boa, Gabi, que bom que você conseguiu vir. Estão pedindo de novo, eu já copiei hoje o ID e a senha porque vocês sempre pedem, né? Então tá aí. Bom, galera, vamos lá então continuar aqui o review do Duartezinho, tá? Como eu falei, hoje eu vou tentar passar as mãos um pouco mais rápido, porque tem bastante mão ainda pra gente ver, tem umas 50 mãos. Todas, óbvio, que ele não jogou, mas como é mesa final, já tá na reta final, na finaleira,
tem muita ação, né? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês coloquem aí no chat, tá? Lembrando que o meu ponto de vista não necessariamente é o correto. No poker a gente sabe que tem muitas formas de jogar, às vezes, a mesma mão, e depende muito da percepção que você tem no outro jogador, né? Enfim, do seu perfil também, isso é muito importante. Essa mão aqui a gente já comentou, né, do Ás-Dama. Vamos lá, então, já tá no... Vamos ver aqui como... Ah, tá. Caiu. Bom, tá no three-handed, né? O rei 9, nesse spot, né, gente, é o CL, então não faz muita diferença apertar um e o outro, porque, na verdade, os stacks dos dois estão praticamente iguais, né? Então, porque a gente comentou isso lá nas estratégias e nas dicas de mesa final, né? Uma delas é, quando a gente tá grande, a gente é bacana, de repente, a gente atacar os stacks intermediários, né? Que não é aquele mais short e nem o cara que derruba a gente. Então a gente aperta ali o cara que tem medo de cair, que tá esperando o short cair. Nesse caso, os dois estão praticamente iguais, né? Então não faz muita diferença qual dos dois a gente vai apertar. Nessa situação, a gente é small blind, né? E o big blind tem ali um pouco menos de 15 blinds, certo? Se a gente der raise aqui e ele chovar, dependendo do perfil do cara, algumas vezes a gente vai estar perdendo, né? Vai ser uma corrida meio difícil, apesar de estar no three-hand, de mesa... Mas tem um fator importante, mesa final, né? Normalmente, quem joga micro, quem joga um pouco mais barato, chega nessa fase do torneio e fica um pouco com medo. Não chova qualquer mão que deveria, inclusive, chovar. Por exemplo, sei lá, um 10 e 8, suited às vezes. Então, nesse spot, não sei se vocês concordam, mas de repente eu acho legal a gente chovar direto. Faz ele foldar de repente algumas mãos que, se a gente der raise, ele vai dar win e a gente vai ficar numa situação difícil para pagar. Não sei se ele pagaria aí de repente com rei 10. Rei valete acho que ele já paga, né, galera? O que vocês acham disso? Da bet fold, se o cara for muito tight, eu acho que pode até rolar, né? O que vocês acham? Mas o rei 9 é uma mão tão forte, né? Tem uma força muito boa, daí pra gente fazer um top pair que é muito bom, daí pra gente fazer seguida. Então eu acho que aqui tem duas opções. Você dá bet fold se o cara for duro, ou você chova direto, também não é ruim. Porque... o que vocês falaram aqui? Deixa eu ver. Consegui entrar no home game. Vini, esse mês, depois de assistir umas aulas aí no YouTube, marquei 500 pontos e tô no ITM do Limiter. Mês que vem, high school. Aí sim, Vini, GL, que bom que tem ajudado. O Ferciva tá falando, na FT já tem muita informação do vilão. Sim, isso é muito importante, né? Como a gente já viu. O Muricy tá falando, eu não participei das outras aulas e não sei se posso perguntar isso aqui. Pode perguntar o que você quiser e comentar o que você quiser, Muricy. Não tem essa, tá? Fica tranquila, inclusive discordar de mim. Como eu falei, eu não sou a dona da verdade, bem longe disso. Tô aqui só pra pôr meu ponto de vista, que não é uma aula, na verdade, é uma troca de informação, né? Pelo menos é o que eu acho. Então, o Muricy tá falando o seguinte... Como que o Duartezinho tava jogando, né? Qual que é a imagem dele na mesa? Então, o Muricy, o que acontece é o seguinte, tá bem, a mesa em geral tá bem dura, assim, pelas outras mãos. Vocês podem discordar de mim também. Praticamente não teve tribet, tá? Muito pouco. E as mãos... Inclusive, teve até uns spots que eu acho que o Duartezinho devia ter tribetado, que ele não tribetou. Que ele extrairia bastante ficha, depois pegando uma mão forte. Mas, em geral, tá meio durinho.
A Cida tá falando que acha legal da Betfold. Beleza, então. E vamos ver o que o Duartezinho fez. É. Bem sick, né, agora, porque o que acontece? O pote tem aí 17.200, o vilão tem 49.800 para trás. Ele betou, né, o vilão deu call, o oponente deu call, e agora ele fica naquela situação difícil, né, apesar de ser um flop, é um flop bem bom para a gente se betar por blefe, vocês concordam com isso? Tem aquilo, né? Se o cara tivesse uma mão boa, eu acredito que ele não daria só call. Eu acho que ele dá call aí com topo do range, né? Ou seja, mãos muito fortes, do meu ponto de vista, tá, galera? Ais, rei, essas coisas e olhe lá, né? Se o cara for um pouquinho pensante, eu acho que ele paga com essas mãos. Mãos que ele não sabe jogar, como ais e rei, né? Que fica com medo de dar call e não acertar no flop, acho que ele tende a chovar direto pré-flop, vocês não concordam? Ais e dama, ais e valete, ais e 10, esse tipo de mão. Tá, então, de repente a gente pode tentar betar muito baixo para não se comprometer, tá? Bem baixinho, porque eu acho que não vai fazer diferença. Eu acho que esse vilão tende a foldar quando não acerta. Então não vai fazer muita diferença o tamanho da aposta que a gente vai fazer. A jogada talvez mais segura, né, para tentar escapar ao máximo, é betar bem baixinho, betar pouco, pra ver, porque eu acho que ele não vai pagar, por exemplo, de Ice High, né, pra ver mais uma carta. O Wesley tá falando, limpe e se bet um blind, passa muito também. Essa jogada tem uma taxa de sucesso bem boa, disse Wesley. Isso é uma jogada que quem fazia muito na época que eu tava na Caritim, isso em 2014, nossa, tô ficando velha, hein, gente? Quando eu entrei na Caritim, quem falava muito dessa jogada, Wesley, era o Padilha. Ele gostava bastante de fazer esse tipo de jogada, da limp e betar um blind. E segundo ele, passava bastante mesmo, tanto que ele passou pra gente essa informação. Hoje, como eu falei, né, eu tô jogando bem pouco, gente. Então eu não sei afirmar pra vocês qual que é a tendência hoje, se tá passando ou não bastante, mas em geral passava muito sim, principalmente em micro, que a galera tende a não ser muito criativa, né? Ou seja, o ABC do poker, mas aquele não blefa muito, se não acerta não sabe o que fazer, tem medo de tribetar se não for um par alto, porque não sabe como reagir depois. Contra esse tipo de perfil, né, que é a maioria da galera que joga micro, que não, é a galera recreativa, que não estuda, que tá só se divertindo, eu acho que a tendência é que passe bastante mesmo. A Marsilva tá falando, nesses torneios os caras pagam com qualquer coisa, então já não concorda com o tipo de jogada que o Wesley falou. Fer Silva tá falando, nos micros é call se bet até o river, com broca ou overcard. Então, ou seja, ó, por isso que é importante a gente saber contra quem a gente tá jogando, né? Levando em consideração aí esse cara, Boa noite, Valdemir PRRT, boa noite, galera, sejam bem-vindos, a gente tá terminando aí a review do Duartezinho, beleza? Hoje é o último dia. Se você acha que o cara paga com qualquer coisa, galera, olha só. É aquilo que eu falei, depende da percepção. Se você tem certeza que o cara paga com qualquer coisa, raise e se bet, contra esse cara você não vai jogar desse jeito, entendeu? Então, com esse tipo de perfil, a gente vai jogar diferente. A gente tende a ser... Contra esse tipo de perfil, eu preferiria jogar chovendo direto, por exemplo, pré-flop, tá? Porque se ele vai pagar raise, qual, se acertar qualquer draw ou de ice high, você tem duas opções, ou você chova ou você foda. Você não vai tentar blefar esse tipo de perfil, certo? Aqui, em geral, por estar na mesa final, no three-handed, de cara que quer jogar, em geral, eu acredito que a tendência é que ele folde mais, tá? Então, acho que eu apostaria baixinho e foldaria. Foldar, não tem o que fazer.
pago, tá? Aqui. É uma mão que joga bem, Renato, tem posição e tal, mas o stack do cara é muito pequeno. Vai ser difícil pra gente jogar essa mão pós-flop. Eu acho que agora os dois caras estão shorts, é mais importante a gente entrar nos spots certos para tentar derrubar os dois, não ficar tentando jogar pós-flop, porque eles têm menos fichas que a gente, bem menos fichas, e os dois estão shorts, e não tem muito stack, não tem muita ferramenta para trabalhar pós-flop, então eu prefiro foldar. Eu não pago, não. Ó, em geral, quando a gente paga com esse tipo de mão, a gente tem duas opções, né? Ou a gente joga por valor quando a gente acertar, ou a gente tem que ter algum plano B, né? Pra jogar essa mão nas vezes... Como a gente vai jogar essas mãos nas vezes que a gente não acertar, tá? Isso é importante quando a gente paga uma mão. Se eu não acertar nenhum draw, se eu não acertar par, o que eu vou fazer? Simplesmente dar check fold, tá? Esse tipo de mentalidade, gente, só vai fazer a gente perder ficha. Então aqui o Duartezinho devia ter pensado um pouco em relação a isso, tá? Como eu falei, eu não pago essa mão pré-flop, tá? Eu foldo por causa dos motivos que eu falei. Pós-flop tem ainda uma pequena equidade, né? Mas em relação ao range do vilão, quais mãos, né? Que ele aposta pré-flop, que ele não continua apostando, tá? Eu acho que, em geral, ele tende a apostar qualquer coisa pré-flop pra ver se rouba blind mesmo. Eu acho que ele dá give up em muita coisa aí nesse flop, porque não acerta quase nada, né, o range dele, na verdade. Eu não sei se N2 ele aposta, mas qualquer mão, mesmo que pequena equidade, acho que ele tende a apostar. Então, as figuras, cartas próximas, né, Brothers, Suited, Disconnector, sei lá, 10 e 9, Dama Vala, Valete 10, todos os ases, de repente. Não sei se ases ele apostaria ou ele chovaria, mas não é mão de muito valor só, tá? Que ele dá raise aí, no meu ponto de vista. Acho que ele vai tentar roubar blind. Como ele dá o check aí tem duas opções também, né? Eu acho que por ter uma pequena equidade ainda, né? Ver como ele joga. Aliás, a gente tem uma pequena equidade aí, acho que ainda dá pra tentar ele fazer esse cara foldar. Mas aí eu acho que a gente tem que fazer mais de 4K, né? Diferente do que fez da outra vez. Eu acho que esse cara não tem a capacidade de perceber que nas umas jogadas anteriores, como o Duartezinho reagiu, né? Que o Duartezinho se betou e o oponente deu raise e a gente foldou. Eu acho que em geral esse cara não tem essa percepção. Ele tá só tá clicando o botão. Então ele não tá muito ligado no que tá acontecendo, mesmo sendo mesa final. Mas para evitar esse tipo de coisa, galera, pense em pré-flop, tá? Ele acabou de perder uma mão, perdeu algumas fichas, né, que foram importantes. Então, evita, sabe, esse tipo de jogada nesse spot. Tá three-handed, a gente tá chipado. Os dois caras estão na porta, né, estão bem shorts. Evita esse tipo de spot. Do meu ponto de vista, eu prefiro não jogar, justamente para não se colocar numa situação difícil depois, sabe? Muitas vezes a gente perde fichas por um erro que a gente cometeu pré-flop, que era ter dado call ou ter dado raise, né? Ter entrado na mão, na verdade. O as é bem ruim porque tem, né, no range dele, como eu falei, não sei se todos os ases ele chova, acho que alguns ele dá raise. Aí não tem o que fazer, né, gente? Tem que foldar, mesmo tendo broca, do meu ponto de vista. E, olha quantas fichas a gente perdeu, sabe? Sendo que se ele quer continuar na mão, tenta agressivar no flop, não dá check e call, tá? Eu acho melhor foldar, tá? Os dois ainda continuam meio shorts, né? Então tem menos de 20 blinds. Eu acho que é aquele esquema, né? Tentar esperar um pouco um spot melhor. A gente vem de duas mãos que a gente não jogou muito bem, perdeu fichas. Por os dois, inclusive. Acho que é melhor foldar e esperar uma mão melhor, um spot melhor aqui. Eu também não jogo.
Também não. Olha, aqui, ó, de repente é um spot legal pra falar que para jogar como o Muricy falou, sabe? É uma mão que joga bem pós-flop, apesar de a gente estar fora de posição, a gente tem o fator fichas, né? A gente tem um pouco mais de fichas em relação ao oponente. Apesar de a gente ter perdido já 2 mãos, as 2 últimas que a gente se envolveu já passaram algumas, a gente deu um walk, foldou um big blind. Então, de repente, aqui dá pra gente jogar essa mão também. Dá pra fazer o esquema que o Muricy falou pra ver como o jogador reage, tá? A gente não jogou dessa maneira nenhuma vez. E pode ser, a gente economiza um pouco de ficha, né? Também, isso é importante. Eu acho que seria legal a gente jogar dessa forma pra ver como seria, tá? Dar um limp e betar um blind, se a gente não acertasse nada. Até porque é importante a gente jogar com mãos que não são muito boas, né? Não ficar esperando só esse ais aí que nunca vem, como a gente sabe, justamente pra gente extrair quando a gente pegar valor, né? Por exemplo, agora... ninguém foi. Ops. Ó, tá bem passiva a mesa até em geral, né? 5 e 3 eu foldo também. Acho que eu foldo também de novo. Puxei algumas fichas, alguns blinds. E aí, galera? Esse Ais e Valete aqui. Quem paga e quem folda. Ninguém quer falar? Aí sim, alguém falou. Bora. Boa, Fer. Fer Silva falou Instacall, que paga. A maioria de vocês pagam. Muita gente tem medo de pagar, né? Mas pensa, gente. Se ele tem Ais, vocês acham que ele vai jogar dessa forma? Se ele tem rei, vocês acham que ele vai jogar dessa forma? Então, a gente tem sempre que pensar em range, tá, galera? Se a gente... eu também acho que esse call... eu, particularmente, gosto de pagar, tá? Porque eu acredito que ele vai chovar em mãos que ele não sabe como jogar. Sabe? Que ele acha bonita, sabe aquelas mãos que ele não sabe muito bem como jogar. Então, quais são essas mãos? As ideias, pares pequenos, rei dama, até Ás e 9 eu acho que ele não sabe muito bem como jogar. Tá, tem Ás e rei, Ás e dama, pode ter também. Não tenho certeza, mas pode ter. Mas eu acho que em geral não tem rei, rei, dama, dama, Ás, entendeu? Porque ele é o terceiro em ficha, certo? Tem um cara muito melhor que ele. Se ele tem Ás, rei, rei, dama, dama, mesmo um cara não pensando em range, um cara não prestando atenção na mesa, ele tá vendo que tem um cara que tem menos ficha dele lá. Pelo menos lá ele tá vendo. Você é 2 de 3. Então ele sabe que tem um cara que tem menos ficha que ele, tá? Então eu acho que em geral ele não vai jogar dessa forma. Ele vai tentar captar fichas, tá bom? Então, por isso... eu acho que no three-handed, Ás e Valete, nessa situação, é uma mão muito boa, tá? Dificilmente ele vai ter Ás, a mão tá falando que tem medo. O JCS Poker está falando que ele pesquisou o cara no Sharkscope e ele tem mais de 60k jogos. Aí ele tá falando, você acha que o cara não sabe o que tá fazendo? Eu acho que ele pode ou não saber o que ele tá fazendo. Ter muitos jogos não significa muita coisa, significa a lucratividade dele, na verdade. Mesmo um cara que sabe o que tá fazendo, o JCS, vamos lá. Um cara que sabe o que tá fazendo.
Ele não vai fazer isso com Ás e Rei, com Ás e Dama. Vocês fariam isso? Vocês que estão pensando, né? Tem isso também, né? O Vila André tá falando que esse torneio é velho, é antigo. O Duartezinho falou pra gente que era antigo depois que a gente já tava revisando o torneio e tal, por isso que eu achei importante a gente terminar, porque a gente começou. Mas é um torneio antigo. O Wesley tá falando que quem joga há muito tempo, né? Ele falou a malandragem do jogo, cara, regue, chova mais coisas ainda. Eu também concordo. Eu acho que vai chover bem mais coisas justamente porque o Duartezinho, há 3 anos, né? Levando em consideração o perfil dele há 3 anos, voltando no tempo, eu nem sei quantos jogos ele teria, né? Mas ele seria um cara iniciante, um beginner, assim. E a tendência é que erre mais, né? Um cara óbvio, né? Quanto menos jogos o cara tem, quanto menos experiência, mais chances ele tem de errar. Então eu acredito, eu concordo com o Diogo, com quem que falou? Foi o Wesley, né? Eu acho que ele vai chover mais mãos ainda, justamente para explorar essa fraqueza. Porque, como eu falei, em torneio micro, né? Quem tá começando, a galera precisa de dinheiro, a galera quer cravar, a galera tem medo de cair, né? Então, o que vai fazer? Ele vai foldar muitas mãos, inclusive mãos melhores, né? Do que a do vilão. Então, eu concordo também. Eu acho que vai chover bem mais coisas, levando em consideração que você tá jogando contra novatos, tá? Contra caras que são iniciantes. O Francisco está falando, com esses técnicos precisava chover. É exatamente por isso que eu acho que tem que pagar, entendeu, Francisco? Ele tem bastante ficha para trabalhar, né? Bastante ficha não, né? Ele não tá gigante, mas a quantidade de fichas que ele não tem só a opção de chovar, ele pode dar raise, jogar a mão. Então, ele tá jogando de uma forma que tá representando que ele não quer ser pago, mas se for pago, ele tem uma mão ali, de repente, que joga de uma forma legal, tá? É do meu ponto de vista, tá? Assim, como eu falei. Ah, não, Renata, eu acho que só tem Ás aí e que o Ás e Valete é muito ruim. Aí é o ponto de vista de vocês. Eu, particularmente, acho que Ás e Valete, independente do cara ser regular ou ser iniciante, contra o Duartezinho, que é um cara que tá começando, né? Tem que pagar porque eu acho que tá ganhando, tá bom? Meu ponto de vista. Vamos ver. Duartezinho pagou. E empatou. Então vamos lá, se ele faz isso com esse valete, se ele tá no acho que é o tempo livre, eu não sei quem é, que tá falando que se ele tivesse no topo do range, o cara tá short, ele abre e espera restil. Foi o que eu falei. Eu também acho que topo do range ele não vai jogar dessa forma. Porque tem um cara mais short pra chovar. Né? Se ele faz isso... Ah, é o Xande então, galera. Se ele faz isso, como a gente pode ver com a Ás e Valete, a tendência é que ele faça isso com mãos piores também, tá? Mãos que, como eu disse, ele não sabe muito bem como jogar. Então ele vai, obviamente, que talvez tenha Ás e Rei e Ás e Dama no range dele também. Só que se ele faz isso com Ás e Valete, a tendência é que ele faça isso com mãos piores que Ás e Valete, como Rei e Dama, Dama Vala, Ás e 10, Ás e 9. Beleza? Bom, agora ficou... Na verdade, eu não dou nada, né? Eu tô ficando louco. As mãos que eu não comentar é porque não tem muito o que falar, tá? Se tiver algum comentário que vocês queiram fazer. Vamos ver o que vocês estão falando. Gente, vocês podem perguntar e comentar o que vocês quiserem, não esquenta.
fiquem à vontade, podem falar o que vocês quiserem, inclusive discordar de mim, tá? A Cida tá pedindo pra voltar lá na mão. Calma, deixa eu ver, nessa altura do jogo com as... A Cida tá perguntando o seguinte, em um torneio como o Sunday Million, você daria call? Olha, eu vou responder, você pediu para eu responder sinceramente. Todas as perguntas eu respondo do meu ponto de vista, tá? Como eu falei, aqui eu não acho que eu tô na posição de professora, eu tô aqui na posição de pôr o meu ponto de vista, sabe? Inclusive, por isso que eu falo, discordem de mim e falem o que vocês acham também, tá? O Sunday Million, eu pensaria muito, 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 muito. Não sei, Cida, sinceramente, eu buscaria o perfil do cara, né, pra mais a fundo, levaria isso em consideração o que quem foi que falou? O JCS falou, né, é que o Sunday Million tem algumas particularidades, né, em relação de quem tá jogando, né, Cara, sinceramente, só passando pela situação, Cida, pra falar a verdade, tá bom? Eu não cheguei em grandes mesas finais de torneios tão grandes Sim, o Xande tá falando em relação ao pay jump, em pay jump não, em acordo, esse tipo de coisa, mas levando em consideração que não tivesse acordo, né, que é o caso da pressão, que é o que faz a gente de fato ser colocado ali na corda bamba, né? Levando em consideração esse tipo de fator, eu não sei te dizer, Cida, porque eu não passei por essa experiência, tá? Eu acredito que assim, só a gente passando pela experiência para ter de fato falar, né? É muito fácil eu falar que eu foldaria ou que eu daria call sem de fato ter passado pela experiência, né? Se você me falar de uma mesa final ao vivo, eu posso te falar o que eu faria, porque eu já passei por essa experiência, tá bom? Como eu falei, nesse fator mais próximo de Sunday Million que eu passei por essa experiência foi o Bigger 11, que na época era um torneio muito importante para mim, porque eu jogava torneios até $11 no máximo, eu jogava bem barato, então foi de suma importância chegar naquela mesa final, só que a gente fez acordo em 4, tá? No Big 11, né? Bigger 11, era no domingo. Então, mesmo assim, né, a pressão ficou antes do three-handed. Eu tinha feito acordo já. Mas eu posso falar para vocês as experiências que eu já passei, né? Eu tive experiência, sim, inclusive tem, né, gravado lá no LAPT, um call que eu dou, inclusive, de Ice Valete também numa mão parecida, que eu entendi que o jogador estava dando rei-steal, e eu paguei com Ice Valete porque eu sabia contra quem eu estava jogando muito bem, né? Eu sabia que aquele jogador tinha a capacidade de fazer aquilo com mão pior que a Ice 7. Que a Ice Valete. Então, e não tinha feito o acordo ainda, tá? Já estava na mesa final e foi bem tenso, né? Só que eu falei, eu cheguei até aqui, eu estudei tanto, é a minha oportunidade de fato colocar em prática aquilo que eu aprendi, né? Então, eu acreditei no que eu estava fazendo, né? No que eu tinha estudado e no que eu acreditava do range do cara e dei call. E o call foi lindo. Ele tinha rei 7 off. É uma mão que o botão abre, que é um regular, inclusive foi o cara que ganhou de mim, né? Tinha ali, ele estava bem chipado. O small blind, que era eu tinha Ice Valete. Eu sabia que se eu tribetasse, os dois foldariam. Só que o Big Blind era um cara regular também, jogador muito bom. Ele tinha ali cerca de 16 blinds. Eu sabia que, ele ia chovar muita coisa. Então eu fletei, eu só paguei a aposta do botão. E ele deu all-in, o botão, óbvio, foldou e eu paguei. E eu perdi essa mão, inclusive, né? Fiquei short de novo. Só que, eu sabia que era a melhor jogada. Então,
eu vou falar pra você aqui, sem saber como é estar numa FT de Sunday Million, eu acredito que seja bom mesmo assim, em geral, tá? Sem saber contra quem estaria comigo no Sunday Million. Mas em geral, eu acho que é um call bom. Só que de fato, falar que eu faria ou não isso, só passando, Cida mesmo. O Xande tá falando que a opinião pessoal dele, o call é para o Sunday Million para torneio de 1,10. Se você está seguro da sua jogada analisando o vilão e a dinâmica da mesa, não importa o tamanho do torneio. Tem que jogar certo independente do dinheiro, senão não estaria entre os finalistas. Eu também concordo, Xande, por isso que eu falei, né? Falando aqui pra vocês, eu concordo com o Xande. Só que eu não passei pela experiência, então não posso falar pra vocês que eu faria a mesma coisa. Mas hoje eu acredito que o certo é fazer isso, né? Como eu já fiz em outras oportunidades. Bom, vamos continuar, galera. E o que o Xande falou é muito importante, tá? O ideal é que a gente chegue num patamar de consciência, né? De analítica, independente do valor do buy-in que a gente esteja jogando. Se é num home game, se é num torneio grande, num torneio pequeno, num torneio ao vivo ou no online, tá? Isso a gente só adquire com o tempo, tá? Só com o tempo, com a experiência e com o estudo. E a gente vê que mesmo assim, muita gente, né? Deixa eu voltar lá pra mão que a gente tava, não lembro, acho que era essa, né? Mesmo assim, né? Ainda acontece da galera jogar diferente, desdenhar torneio mais barato, enfim, né? É bem sick isso. Bom, esse 5-5 aqui. Vocês estão falando sobre. Beleza. Qualquer pergunta vocês mandam aí, tá, galera? Ah. 5-5. Também eu acho que é um caso bem parecido com o do As Valete, tá, galera? Eu acho que é uma mão bem boa. Eu acho que a gente pode... Em alguns spots eu aprendi, tá? Em algumas situações, que eu acho legal a gente chovar 5-5, tá? Vocês podem achar meio estranho, algumas vezes eu falo, que eu chovaria direto, né? Como algumas vezes eu comentei com vocês. Eu vou explicar o porquê dessa linha de raciocínio, tá? A gente chovando direto, a gente faz foldar, né? A gente faz o oponente desistir de algumas mãos que ele daria win e que a gente pagaria e a gente se colocaria numa situação, por exemplo, de flip. Por exemplo, se eu chovar aqui direto, a tendência é que esse small blind, né, fold mãos como, por exemplo, valete 10, dama valete, de repente até um rei valete, porque o big blind está short também, né, e a gente tem mais fichas que os dois. Então é hora da gente pressionar, tá legal? Essas mãos que eu falei que ele foldaria se a gente desse a win, talvez de repente ele pudesse dar a win se a gente desse raise, né? E como a gente tem uma mão com equidade boa em relação ao stack do vilão, em algumas vezes a gente pagaria, né? A gente ficaria aí numa situação de flip. E mesmo sendo flip, né? É melhor a gente fazer com que esse flip fold. Então a gente vai fazer mãos, algumas dessas mãos desistirem antes mesmo do flop. Isso é muito bom pra gente. E se uma dessas mãos pagarem, a gente ainda tem aí o flip, ou alguns momentos a gente pode estar ganhando e fazer foldar. Essas mãos é muito importante, tá? De repente também até algumas mãos como As e 7, As e 6, As e 8, pelo fator do Big Blind estar bem short também, eu acho que o call ali, né, do small blind no nosso all-in direto fica ainda menor, tá? É o meu ponto de vista isso, eu acho que isso é bem legal. Então, o Rebel tá falando, com par pequeno eu faço limp e aplico o call de 15. De 15, não entendi. No Big Blind. O grande problema, Rebel, de limpar esse tipo de mão é que, assim, a gente já tá vendo que os caras são muito passivos, né? Dificilmente eles vão chovar uma mão pior que 5-5, né? 3-3-2-2, 4-4, As e 2, As e 3, esse tipo de mão, tá?
eles tendem mais a dar check. E o 5-5, pra gente jogar ele pós-flop, é uma mão difícil. Porque, na maioria das vezes, vão bater cartas mais altas que 5, né? Quase todas as vezes vão bater cartas mais altas. E a gente vai ficar jogando, a gente vai jogar sem entender muito bem como, né? O que fazer. Vocês entenderam a ideia do porquê eu chovaria direto? A gente chovando direto, a gente faz mãos como valete 10, dama valete, rei valete, desistirem de jogar essa mão. Tá? Eu tô falando pra gente fazer o small blind foldar, tá? E essas mãos, por exemplo, se ele tivesse aí dama valete e a gente desse raise, ele poderia dar all-in muitas vezes, tá? E a gente quer fazer que essas mãos foldem. Dama valete, ace 6, ace 7, rei valete, valete 10, porque a gente tá flipando com essas mãos. Isso aí, limpar, gente, como eu falei, tá? A gente já, todas as aulas a gente sempre foca nisso. O limp é uma jogada que pode ser utilizada? É claro, todas a gente pode utilizar de maneira adequada e para a gente conseguir extrair, né, fichas e tirar vantagem das situações. Mas o limp a gente utiliza em umas situações muito específicas. Aqui é three-handed, tá? É mesa final, a gente tem que agressivar. Quem a gente vai agressivar? A gente tem sempre que pensar nisso, né? Quem que tem medo da gente aqui, o principal, tá? É o Might ali. A gente tem que pressionar ele, tá legal? Que é o cara que tá ali na corda bamba, né? Tem um cara muito menor que ele, que já tá ferrado, não tem o que fazer, ele tem que chovar, né? Mas a gente faz, do meu ponto de vista, ele foldar algumas mãos que se a gente der raise, ele vai dar all-in. O Xande está falando, o que você acha de abrir 2.5 e foldar para estilo do Might? E call no chove... Então, Xande, como eu disse, por que eu acho que algumas vezes é legal a gente chovar direto? Isso daí que o Xande falou, de dar raise e foldar pro small blind, pagar o big blind, em alguns momentos pode ser bom também, não é ruim. E nessa mesa a galera tá jogando um pouco duro, então não é ruim, é legal. Só que eu acho que chovando direto, Xande, a gente faz algumas mãos que o Might vai chovar, né? Vai dar raise em nós. Essas mãos ele vai foldar direto, justamente porque tem um cara muito short, né? Mãos como dama vala, valete 10, até alguns ases, né? Acho que até se bobear ace 8, ace 7, ace 6. Esse tipo de mão que ele pode dar raise, né? A gente vai fazer foldar, a gente consegue captar mais fichas, tá? Do meu ponto de vista, tá, galera? Eu acho que é legal. Essa jogada quem usa bastante é o Kelvin, tá? Eu aprendi lá no samba, quando eu joguei lá no samba durante um tempo, em algumas vezes ele passou essa linha de raciocínio pra gente e eu achei bem interessante. Eu gosto, eu adaptei em algumas situações do meu jogo. É claro que a gente não vai fazer sempre, tá? Também, né? Como todas as jogadas, a gente tem que ir manipulando de acordo com o spot, né? Com a situação. Vamos ver o que o Duartezinho fez. Ele foldou. Essa é a única coisa... Ah, não. Limp também, né? Limp e fold nessa situação eu acho bem ruim, tá? É three-handed, a gente tem a chance de... o Xande está falando, mas abrindo 2.5, você não mostra mais força? Então, Xande, depende muito, tá? Contra mim, por exemplo, se eu sou o small blind ali, eu acho que você tá fazendo 2.5 justamente para foldar para mim e pagar pro big blind, tá? Então depende muito do ponto de vista. Eu acho, Renata, que em alguns momentos fica muito claro que você tá fazendo esse tipo de jogada, né? Dando o raise para abraçar o short e foldar pro maior. Então, o Xande tá falando, ele acha que é mais forte dar raise do que chovar direto, porque a gente não chovaria topo do range. Só que, Xande, leve em consideração a mão do Ace Valete que a gente comentou antes, tá? Muitos aqui falaram que foldaria o Ace Valete, né? Mesmo sabendo que tá na frente, vai foldar porque tem medo de cair. E aqui a gente tá levando em consideração o field que a gente tá jogando, né? Que é um field recreativo, que não pensa muito em range, né?
Eles não pensam em range, mas a gente tem que pensar em qual range eles fariam, com qual range eles fariam aquilo. Se você tá jogando com um cara que sabe, né, que entende um pouco mais do jogo, aí eu acho legal a gente chovar direto algumas mãos mais fortes também, justamente para mesclar, né, esse range, né, não só ficar com mão fraca, com mão que você não vai pagar, caso ele chove. Aí a gente pode colocar, por exemplo, um Ice Rei, um Ice Dama, para justamente mesclar. A Cida tá falando que gosta de variar, dar reis e chovar. Isso é legal, justamente para evitar o que o Xande falou, né? Mas não fica muito escancarado que você não faz isso com o topo do range, né? Eu acho que é legal a gente mesclar. Só que o que acontece, como muitos de vocês falaram, né? No micro, a gente dificilmente encontra o mesmo jogador, né? Várias vezes. Então, esse lance de mesclar, de variar, né? O tipo de jogada, a gente não pode levar muito a pedra à letra, porque dificilmente a gente vai jogar várias vezes com aquele jogador, né? Beleza? Tem que foldar mesmo, ele tá esperando faz uma vida aqui, né? Ó, aqui é a mesma coisa, tá? Do 5-5, por exemplo, aqui já poderia mesclar. Se no 5-5 ele chovou direto, aqui de repente ele pode dar raise. Se no 5-5 ele deu raise, aqui ele pode chover direto, fazer justamente o que a Malu falou, né? Que é um spot bem parecido. E aqui, galera? O que vocês fariam? O Diogo falou que daria raise. Ó, os dois caras, né? O Danilo chove. A Cida tá falando canudo. O que é canudo, gente? Então, bora lá, né? O mais short é o botão, que tem 10 blinds. A Cida tá falando que mescla também é o mesmo esquema. Ou ela dá reis ou ela chove. Eu acho que é bem lá esse chovar aqui. O rei 5 suited ainda, né? Naipado. Tem uma força bem boa nesse spot. E a gente tá levando em consideração um outro fator também, né? Os dois estão short? Estão. Mas o Big Blind, né? O Might tem um pelinho a mais, né? Tem, sei lá, 3 blinds a mais que o botão, que vai ser Big Blind na próxima jogada, tá? Na próxima mão ele vai ser Big Blind. Então eu acho que o range que ele paga nosso chove aí pode ser menor ainda, né? Eu acho que é legal chovar, porque o que acontece? Algumas vezes a gente, como a gente já falou aqui, né? A tendência é que esses caras que jogam esses torneios não pensem muito em range, em stack, o que fazer com cada stack, eles não têm muita noção disso. Então, algumas vezes que a gente der o raise aí de 2.3, do 2.5, por exemplo, o Big Blind vai pagar algumas vezes, né? Porque ele vai ver uma mão legal lá, ele não sabe o que é isso, o que é range, o que é stack, ele vai dar call para ver o flop, acertando ou não o flop, a gente vai ficar naquela situação. E agora, vou se betar? Olha quantas fichas o cara tem pra trás. Se ele chover, vou pagar, a gente em algumas vezes vai ficar com um stack meio... Vai ficar com o stack curto e a gente vai ficar naquela, sem saber muito bem o que fazer. O Fer tá falando que manter um padrão de aposta por valor e blefe é legal, né? Interessante. Optar por chove seria com qualquer mão.
porque ficaria mais difícil de identificar um rei de Paraná. Sim, é nice essa ideia, ofensiva. É legal, sim. Eu gosto. Como eu tô falando, né, contra esse perfil aí que já deu uns calls, né, em alguns races que a gente deu, eu acho que de repente chovar é mais legal, tá? A Cida tá falando que nesses torneios mais baratos, o pessoal arrega muito nesses shows. Aí, mais uma informação, né? Ou seja, é interessante a gente chovar. Aqui, ó, um spot muito parecido com aquele do 5-5, vocês não acham? Do 5-5, do Ice 7, do meu ponto de vista, é praticamente a mesma coisa, né? Porque apesar deles terem perdido mais ficha, as posições são as mesmas, né? Em relação a stack. Tá na mesma ideia, mesma posição, é muito parecido. A ideia da mão, pra mim, é praticamente a mesma. Aquele foldar, né? Ainda bem. Nossa, que escapou. Agora tá parelho, né? Chegou no HU, a gente tá com os dois com cerca de 20 blinds. Tá bem legal de jogar. Ó, eu não gosto muito, tá? De limpar esse tipo de mão no heads up. Apesar de ser sultad, né? De ter o mesmo naipe, as cartas estão muito longe, não é uma mão que joga muito legal, não dá pra seguir, por exemplo, com ela. Se acertar o 2, a gente não tem um par bom, né? Não vai chegar até o river com valor legal. Eu prefiro dar raise, seguir o que ele tá fazendo, né? E se ele decidir mesclar com limp também, se a gente decidir jogar limpando, eu prefiro limpar algumas mãos que jogam melhor pós-flop, que desenvolvem melhor pós-flop, né? Do que mãos que sem equidade, como essa daí. Ele limpou, o Might deu raise. Eu, particularmente, como eu já disse, eu jogo diferente, né? Do raise, mas se eu tivesse limpado aí com o Duartezinho, eu prefiro foldar, né, gente? Decidiu dar call. Ficamos na broca aí. Check. Nossa, ele pagou. Mas continuou, né? Se betou, ele deu check. Pagou. E olha o tamanho da aposta, galera. Prestem atenção, olha isso. Ele fez 21k, o pote tem 31, né? Uma aposta alta, certo? A gente não tem backdoor, ou seja, backdoor flush draw, ou seja, a gente não tem chance de fazer um flush draw. A única equidade que a gente tem aí é o 4, né? A gente tem que esperar bater o 4 para poder fazer uma sequência. E muitas vezes, se a gente acertar o valete, pode ser que não seja muito bom ainda, né? Então é muito complicado, tá? E o Duartezinho pagou. É bem ruim isso, do meu ponto de vista. Ó, novamente, a aposta do Might é bem forte em relação ao tamanho do pote. O Dartzinho deu call mesmo assim. E ele pagou de valete raro. Gente, eu tô ficando louca ou isso mesmo aconteceu, gente? Ó, vocês conseguiram perceber como que ele joga? O tamanho da aposta que ele faz quando ele tem valor e como ele joga quando ele tem valor? Não entendi o que aconteceu. Pra falar a verdade aqui. Eu tô ficando muito louca ou isso aconteceu mesmo? Cadê o Duartezinho pra se defender agora, né? Bom, gente, essa mão aqui, como eu já falei, não tem nem o que falar, né? Eu não sei o que passou na cabeça do Duartezinho. Acho que ele deve ter me explicado, deve ter se distraído e não percebeu que não tinha uma sequência, tá? Isso até agora a gente percebeu que não aconteceu em nenhum momento do torneio. Então, para vocês perceberem o quão importante é vocês estarem focados na mesa final, principalmente no tri-hand de HU, tá, gente? Olha o que aconteceu com ele, tá bom?
Então isso é muito, muito importante. Prestem atenção. Deve ter se distraído muito, assim. Enfim, não tem nem o que falar, né? Basicamente, essa mão é raise pré-flop ou... E se o cara tribetar que foi o que aconteceu, né? Na verdade, ele limpou, o cara deu raise, é foldar, tá? No meu ponto de vista. Eu prefiro dar raise com esse tipo de mão ou não jogar do que limpar. É bem ruim limpar do meu ponto de vista. Aí, runador como o Duartezinho é, né? Dobrou, mas continuou short. Ó, gente, o que vocês acham? A Cida tá falando que já aconteceu com ela algumas vezes, que já boiou. Isso acontece com todo mundo, né? É possível acontecer. Só que nessa fase, nesse momento, é muito importante que a gente preste muita atenção, veja várias vezes a mão, confira antes, tá? De tomar uma ação. Porque é a hora que a gente que tá valendo dinheiro mesmo, né? No three-handed, principalmente no HU. Aqui eu acho que até dá pra chovar. Até agora esse cara não fez nenhuma trap, nenhuma jogada diferente. Todas as vezes que ele tinha valor, ele deu raise. E todas as vezes que ele não tinha muito valor, ele limpou ou deu call, tá? Então, eu acho que dá pra chovar aqui. Demonstrou fraqueza, foldou, beleza. Foldar, né? Agora a gente tem que esperar uma oportunidade ou uma mão que dê pra gente dobrar. Ó, não gosto, gente. Tem menos de 10 blinds, né? Tem que chovar, né? Porque é a mesma coisa lá do 5-5. Se a gente limpa, a gente vai ter que flop que vai ser bom pra gente, né? Todas as cartas provavelmente, ou muitas delas vão ser mais altas que o 6, a gente não vai saber muito bem como jogar, né? Tem que chovar esse tipo de mão. É melhor do que limpar, tá? Sem falar que também, né? Muitas vezes a gente ainda vai dobrar, chovendo direto, ele pode pagar com algumas mãos, né? Ó, vai entender, o rei 5 off ele chovou e o 6-6 não, né? Chovar mesmo. Prefiro chovar também, valete 8 suited, justamente por causa do perfil do cara, tá? Como eu disse, algumas mãos o cara pagou o raise e pós-flop a gente ficou boiando. Apesar do valete 8 acertar bastante flop, né? É uma mão que dá pra seguir, dá pra acertar top pair, dá pra ficar flush draw, tem várias combinações de flop que são boas pra gente, mas em geral eu prefiro chovar também com esse stack. Aí eu não vi o que aconteceu. Ele deu raise, foldou. Eita, gente! Flop bom, hein? Bonito. Não sei se eu gosto desse tamanho de aposta dele no flop não, de um blind, tá? Mas apesar que, assim, é bom fazer pequeno até, gente, porque mantém algumas mãos pagando, algumas mãos piores, né, do que a nossa. A gente tem o Ás alto e a gente ainda tem o flush draw, então a gente não tem medo das copas, né? A gente não consegue... E se o cara tiver uma copas, muitas vezes ele vai pagar várias vezes. Sem falar também que, assim, a gente já viu que as chances da gente acertar o flop é bem pequena, né? Cerca de 30%. Tá? Então, se é difícil pra gente acertar o flop, é difícil pro cara também. Então, a gente tem, ainda mais em heads up, né? Então, em algumas vezes é até bom fazer pequeno, porque você mantém algumas mãos piores. Só que, eu acho muito arriscado. Eu preferia fazer um pouco maior e fazer o might foldar mesmo. E se ele pagar, a gente ainda tem chance de acertar. Quanto menos variância a gente tiver, né, melhor pra gente. Então, se a gente apostar e ele foldar, é muito bom. A gente puxa 25k
sem correr maiores riscos, tá? Como a vida do artezinho é fácil, check, né? Acho que mesmo se a gente estiver esperando que o cara tenha copas, é legal a gente dar check pro cara achar que a gente tá com medo e apostar, né? E foi o que aconteceu. Ó, gente, o que eu acho dessa mão aí, né? Eu não acho que se a gente fizer 40, por exemplo, ele vai pagar, vocês acham? Desculpa, eu não me expressei bem. Eu acho que se a gente fizer 40 ou der a win, não sei se muda muita coisa. Acho que ele vai pagar. Se ele for pagar 40, ele paga a win. Vocês concordam? Ô, Fersilva, a gente tá nuts nessa mão. Então, como a gente tem a melhor mão... a gente tem a melhor... na verdade tem straight flush só, né? Mas é muito raro o cara ter straight flush. É mais fácil ele ter um flush, né? Eu acho que ele tem flush. Resta a gente saber qual o tamanho desse flush. Tá? A Cida tá falando que prefere dar raise do que chovar, tá? O que eu acho disso, né? Se é eu acho que em geral os caras não estão muito ligados em... ela só... Como a gente viu, eles não pensam muito em range. Em geral, o perfil de jogadores que jogam esses limites, tá? Então ele só olha para as cartas dele. Ele tá no estágio que ele não consegue pensar em quais mãos a gente pode ter. Ele tá no estágio de que ele olha a mão dele e ele olha pro bordo e ele vê qual jogo ele tem, tá legal? Então ele olha pra mão dele, ele vê que ele tem flush. Ele não tem esse raciocínio de pensar que a gente só vai dar win com o as, por exemplo. Esse é o meu ponto de vista, tá legal? Então eu prefiro chovar aqui e correr o risco dele me pagar mesmo. Porque eu acho que esse jogador, a tendência é que ele não esteja pensando muito além, que ele esteja só olhando pra mão dele, tem um flush, vou pagar, ela tá tentando me roubar ou qualquer coisa desse tipo. Não sei se ele tem o raciocínio de pensar que eu só faria isso com um flush maior. A Cida praticamente acertou o size que o Duartezinho fez. E o vilão deu call. Com qual? Ele tinha flush de 4, né? Tinha flush em 4. Não sei mesmo se ele pagaria o chove, tá? Mas em geral eu chovaria porque esse perfil eu acho que não é pensante, né? Ele não tá pensando que a gente vai fazer isso só com o Nuts. Eu acho que... Pode limpar, assim, não é ruim. Por exemplo, eu prefiro limpar esse 8-7 off do que limpar aquele valete 2 suited, sabe? Que ele limpou da outra vez que ele me explicou lá. A gente acertou, né, 2 pares, top 2, só que é um board bem complicado, não sei se a gente consegue extrair muita ficha, né, porque tem flush draw, tem carta seguida, esse 6 atrapalhou bastante. Acho nice, acho bem bom ele continuar apostando um blind como ele já tem feito, mesmo, isso é muito bom, ele conseguiu manter o mesmo padrão. Só que acontece, né, em geral, né, nesse tipo de board muito carregado, eu gosto de fazer bastante alto pra gente conseguir o quê? Extrair bastante, né, dos draws. Só que aqui a gente tá no heads up, né, a chance do cara ter acertado já é bem pequena. E se a gente faz alto, faz muito alto, esse cara quando tem valor ele faz alto, então ele vai entender dessa forma, tá? Então a gente tem que pensar um pouco o oposto do que ele faria. Não acho ruim não, acho que a gente pode jogar dessa forma, a gente consegue extrair ficha. Daria... Ai. Eu não gosto não, prefiro dar check, tá? Nesse turn. Não tem só flush no range do cara, tem outras mãos também.
Eu acho que a gente se coloca numa situação bem difícil. Se o cara der um clique aí, se ele pagar, a gente já não vai saber muito bem o que fazer. Não gosto, não. Então, a Cida tá falando se... Deixa eu voltar lá, Cida. Isso aqui, né? Aqui, né? Então, ela tá perguntando se eu daria check no turn e o que eu faria no river, se eu pagaria o raise caso o cara apostasse. Então, como a gente já pegou um bet size dele, se dá um tel dele, na verdade, de bet size, né? A gente sabe quando ele tem valor, né? Às vezes que ele tinha valor, ele fez bastante alto. Não sei se você conseguiu perceber isso, que a gente chegou a comentar algumas vezes. Então, ia depender do tamanho da aposta, tá? Mas, em geral, eu pagaria. Depende do river também, né? Se for um blank, uma carta que não muda nada, eu pagaria. Tenderia a pagar, tá? Dama 7 suited é uma mão muito legal, muito boa. O cara tem aí 11 blinds. O que vocês fariam? Vamos lá, vocês. Cida, manda aí. O que você faria? Galera? Ah, tá. Eu achei que vocês não tivessem ouvido. O Develock tá falando, cabe um raise? Então, ele tem cerca de 11 blinds, né? O efetivo, né? Os menores stack envolvidos na mão são 11 blinds. O Fer tá falando, o Fer, o Diogo, a Cida, o Danilo estão falando para dar raise, né? A única que falou que foldaria, os outros não comentaram. É a Cida, daria bet fold. O Mar, Tessiturion, Mar Silva, Tessiturion e o André também falou que daria mini raise. A mini raise pra foldar pro fold dele. A única que falou que foldaria, né? Os outros não falaram, só falaram que daria raise. Foi a Cida. Alguns falaram que chovaria. É que vocês não gostam muito da minha linha de raciocínio, né, galera? Que eu já percebi aí que vocês discordam bastante dos meus choves malucos. Mas dama 7 suited tem uma equidade bem boa, tá? Em geral, eu chovaria, gente. Eu acho que é uma mão que joga muito bem caso ele pague, só que aqui a gente quer que ele fold, tá? E a gente já percebeu que esse cara é meio bundão, né? Então aquela mão lá do Ice Valete, lembra que ele não sabia muito bem o que fazer? Tinha um cara muito short que ele poderia pagar, né? Ele poderia dar raise para abraçar o cara, ele chovou direto. Em geral, eu prefiro chovar esse tipo de mão. Por causa do perfil do cara também, tá? Eu não acho que ele. Eu acho que é perigoso ele foldar até rei, entendeu? Porque eu acho que mão pior que folda pro meu chove. E são 11 blinds, gente. Lembra do efetivo, tá? Também. Se é um cara muito nit, né? Que eu já comentei aqui algumas vezes, né? De uma senhora que eu jogava no live que ela só tribetava par de ais, né? Contra esse tipo de perfil, que é um cara muito, muito, muito duro, que eu tenho certeza absoluta que ele só vai chovar ais, mão muito melhor. Aí beleza, dá pra dar bet fold, mas em geral eu prefiro chovar mesmo.
GL, galera, no home game, começou. Desculpa, lutem pelo segundo lugar, tá? Porque eu vou ganhar. Tô brincando. GL, galera. Aqui, né, última mão, na verdade, do HU, tá? O Duartezinho cravou. Tá. Bom, não tem o que fazer, né? É chovar mesmo e GL. Acho que quem perdeu a paciência no final das contas foi o cara, né? Porque até agora ele tava jogando bonitinho, acho que teve uma mão só que ele deu um showdown feio, né? Que foi o 8 e 5 suited. E, ó, Cida. A Cida tá falando, a linha de raciocínio é a seguinte: se você chova dama 7 ele paga, você vai estar perdendo na maioria das vezes. Então, Cida, depois, é que agora vai começar o home game, depois na próxima aula a gente vai comentar algumas mãos. A gente pode fazer uma análise mais aprofundada e eu abro, é que agora eu não vou conseguir abrir porque eu tô jogando, tá, gente? O que acontece? Eu tenho o Poker Tracker e tem uma ferramenta no Poker Tracker que a gente consegue fazer análise de range, tá? Parecido com aquelas ferramentas para calcular uma mão, né? A equidade de uma mão contra o range. Na próxima aula, se você quiser e estiver por aqui, a gente pode fazer, tá? Essa equidade do dama 7 suited contra o range, que eu acredito que ele pode chovar, tá bom? E aí a gente vai entender um pouco melhor como funciona isso. Agora não dá pra eu fazer por quê? Porque como eu tô jogando home game, o PokerStars não deixa eu abrir essa ferramenta, né? Justamente para não ter vantagem em relação aos outros jogadores. Senão eu poderia fazer isso durante o jogo, tá? Então não tem como fazer agora. O que acontece é que, assim, na maioria das vezes, Cida, ele vai foldar, tá? A gente tem que levar isso em consideração para saber qual decisão a gente vai tomar também. E, olha aí, olha essa mão agora. Você lembra da mão do dama 5? Essa mão também? E caso ele pague, tá? O dama 7 suited, a gente ainda tem as chances de ganhar essa mão. Nem todas as vezes a gente vai estar perdendo muito longe, tá? Muitas vezes a gente vai ter cerca de 40% de chance de ganhar. E 40% de chance de ganhar é bastante coisa, tá? O que acontece em relação a gente dar raise e foldar pro chove dele? É justamente para não acontecer o que aconteceu nessa mão. Como vocês puderam perceber, olha isso, ele deu raise, a gente trivetou ele e chovou, né? Tudo bem que ele já estava comitado. Mas dama 9-5 suited. Assim como ele jogou também o 8-5 suited, que a gente deu raise e ele chovou 8-5 suited. A gente corre o risco, né, dando raise e foldando para o chove dele, de foldar para esse tipo de mão, como ele já já mostrou pra gente que ele tem a capacidade de fazer. E a gente chovando direto, essas mãos não vão pagar. Além disso, a gente faz mãos melhores que dama 7 suited de foldarem. Muitos reis, eu acredito que ele vai foldar, tá? E essas mãos, fazer a mão melhor que a nossa foldar é muito bom. Ainda mais no HU. Tudo bem que ele quer dobrar e tal, mas é o que eu concordo com você. Muitas vezes ele vai pagar. Muitas das vezes que ele pagar, a gente vai estar perdendo. Só que, além de a gente estar perdendo, né, a gente vai muitas vezes ganhar também. Cerca de 40%, gente, é muita coisa. E a gente fazer mãos piores que a nossa foldar é muito bom. Não sei se vocês conseguiram entender a minha linha de raciocínio. Como eu disse, eu não estou aqui para convencer ninguém, tá? Assim como eu sei que vocês também não estão aqui para convencer ninguém. O poker é troca de experiência, análise de mão e uma das formas que a gente mais evolui é justamente trocando ideia, né? Entendendo como entendendo como o outro pensa e vendo uma nova forma de jogar. Só um instante aí que eu vou jogar a mão. Uma outra forma de jogar a mão, tá? Muitas vezes não existe uma única forma de jogar. Em relação ao dama 7, a gente pode fazer, tá, Rita? Rita, não sei porque eu tô te chamando de Rita toda hora, Cida, desculpa, tá? É que eu tô na mão e tô falando com vocês, desculpa. A gente pode fazer e entender um pouco melhor como funciona a equidade do dama 7 suited de quantas mãos que a gente acredita que ele pode chovar, tá? Mas é que agora não tem como eu abrir mesmo.
Desculpa, tá, gente? Bom, GL aí pra vocês, tá no home game. Hoje foi um pouco confuso, né? Teve muito comentário no chat. E como vocês sabem, eu não sou muito habituada a falar e comentar ao mesmo tempo. Ainda mais jogando agora, né? Tô meio perdida. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez, tá? Desculpa aí as panguice, né? Que eu dei hoje. GL pra quem for jogar o home game, tá? Depois lá na mesa final eu mando falando a premiação. Qualquer dúvida em relação ao home game, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Meu Facebook é xtinhax. Então peço que vocês entrem em contato comigo através de lá. A próxima aula vai ser sobre análise de mão, então eu peço que postem mãos lá no fórum, lembrando que postem o máximo de informação possível, qual torneio é, perfil do jogador que você jogou contra, justamente para ficar mais sintetizada a nossa análise aqui, né, para a gente entender um pouco melhor como analisar, né, porque esses fatores são muito importantes para a gente definir qual ação tomar, tá bom, galera? E é isso, qualquer coisa está disponível, tá? Desculpa se eu demorar para responder, posso demorar, mas eu respondo todo mundo, beleza? GL, galera, até terça que vem. Beijo, tchau, tchau. Feliz Natal para vocês também, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Ah, não, Ano Novo a gente se fala antes. Então, Feliz Natal a todos. Hoje eu tô meio maluca, né, gente? Não sei o que aconteceu comigo, acho que é o calor. Beleza, galera? Então, bom, vou continuar falando com vocês aí, né? A gente se fala aqui pelo chat. E vamos ver quem vai fazer HU comigo hoje, hein? Beijo, galera. Tchau, tchau.